Então vamos lá. E agora nós vamos falar sobre infecções fluídicas, né? Justamente que são os nossos vícios. E os próximos slides foi tirado dessa obra, A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, que foi uma médica, ela já desencarnou em 2015, se não me engano, ela era presidente da Associação Médica Brasileira, da ANE, Associação Médico Espírita do Brasil, e se não me falha a memória, até internacional. Então, vamos ver o que ela fala nesse livro. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Assim, a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, veja bem, eu não vou me demorar muito aqui nos slides, porque eu já comentei com vocês que a aula é longa, mas aqui, assim, é mais ou menos todo um resumo do que nós temos falado nas duas últimas aulas. Então, todo o nosso pensamento gera consequências, e aí nós vamos ver que tipo de consequências. Então, por exemplo, da mesma forma como existem infecções orgânicas, acontecem também as fluídicas. Muitos desencarnados, movidos por vingança, empolgam a imaginação dos adversários encarnados com formas mentais monstruosas, classificadas pelos instrutores como infecções fluídicas, com grande poder destruidor, podendo levar até a loucura. Aqui, ó, nós vemos 3 situações. Então, a pessoa que, por exemplo, está fumando ou ela se droga, então o que acontece? Ela acaba, por conta desse vício que ela tem, ou das drogas, ou da bebida, ou da alimentação, e aí aqui vai inúmeros vícios que nós temos, de sexo, de jogo, de compras, enfim, qualquer tipo de vícios que nós temos, isso tudo acaba criando emanações, ó, vocês veem aqui uma fumacinha, né, que acaba o quê? É uma mão de duas, é uma via de duas mãos, né? Então, por exemplo, aqui, pelo fato de eu fumar, por exemplo, eu acabo criando emanações que geram situações para que desencarnados se aproximem de mim, que também se comprazem no vício, qualquer que seja, e querem mais que eu continue fumando. Então, às vezes, nós aqui não necessariamente são adversários encarnados, podem até ser, mas aqui, às vezes, espíritos que têm afinidade. Então, assim, espíritos que sentem, que se comprazem na bebida, eles querem mais é que eu continue bebendo, porque eles se alimentam dessas emanações fluídicas que eu produzo através do meu corpo. Então, ele quer mais é que eu continue sempre, né? Porque para ele isso é uma fonte inesgotável. Daí é que exige isso tudo, olha, ter relação com as aulas que nós falamos há 15 dias, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Então, a partir do momento que eu pretendo eliminar esse vício da minha vida, eu tenho que ter o quê? Perseverança, eu tenho que ter comprometimento comigo para que isso de fato possa ocorrer, e aí, obviamente, que esses adversários ou esses espíritos que estão ao nosso lado, eles acabam nos abandonando, tá? É possível compreender, assim, os casos de possessos relatados... deixa eu só voltar aqui, ó. Quando fala aqui com grande poder destruidor, podendo levar à loucura, quando eu falar sobre uma aula de obsessão, nós vamos falar sobre loucura. Aí eu vou explicar um pouco melhor isso daqui, tá bom? Então vamos lá. É possível compreender assim os casos de possessos relatados nos evangelhos que se curaram de doenças físicas ou de profunda deterioração mental, quando os espíritos inferiores que os subjugavam
foram retirados pela ação curadora de nosso Mestre Jesus ou dos apóstolos. Mas não podemos nos esquecer que os encarnados também produzem larvas mentais, que são vampirizadas pelos desencarnados. Como vemos na estrada do psiquismo, sempre existe dupla mão, que foi o que eu acabei de falar. Então, não adianta também Jesus vir aqui, os espíritos superiores virem aqui e promoverem a nossa cura, se eu não estiver interessada nessa cura, né, de achar assim, deixa eles fazem a parte deles e eu vou parar de fumar, de beber, enfim, de ter todas essas infecções fluídicas quaisquer que sejam. Né? Então, claro que nós temos que fazer a nossa parte, porque nós também produzimos essas larvas mentais. Okay? Então, isso daqui foi tudo tirado desse livro e ficou esclarecido isso sobre infecções fluídicas. Agora eu vou falar sobre licantropia, que está dentro da zoantropia. Eu não sei se eu já conversei alguma coisa com vocês a respeito, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais. O que significa isso? Alguns espíritos podem mostrar-se com a forma semelhante à de determinados animais. São chamados fenômenos de zoantropia. Zoo de animal, né? Nesses casos, é utilizado o poder hipnótico, magnético, de uma mente mais poderosa sobre a outra. A gênese, né, o começo, o início de tais fenômenos, encontra-se na consciência culpada da vítima e a base de ação nos elementos plásticos do seu perispírito. Os obsessores aproveitam sempre a ideia traumatizante, o sentimento de culpa ou de rebaixamento moral voluntário, explorando deslizes presentes ou passados, bem como a ignorância dos envolvidos. Então, veja bem, isso daqui é um fenômeno assim que nós encontramos várias vezes nos livros do André Luiz, em alguns outros livros complementares da codificação. E o que isso significa? Então, assim, essa zoantropia é porque pode ser qualquer animal. Então, nós já temos relatos, eu cheguei a ler já em livros, sobre espíritos que tinham a forma de morcegos e ficavam, então, pendurados de ponta cabeça nas árvores, ou então de cobras. E uma das formas mais comuns é o de lobo, por isso que chama licantropia, porque vem do lobo, tá? Então, isso daqui, como a gente vê, é um envolvimento, é uma obsessão que claro que é muito, muito forte, né? Muito poderosa, que se aproveita justamente dessa ignorância da fragilidade desse espírito que já está muito perturbado, que não tá com essa sua consciência culpada e acaba produzindo esse tipo de situação porque o seu perispírito, pela sua plasticidade, consegue moldar a sua forma. Nós vimos isso já bem lá atrás, ok? E aí aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma foto que foi tirada do seguinte, ó, suposto espírito em forma animalesca que o antigo assistente de Valdo Vieira, Wagner Borges, disse ter registrado em câmara. Esse Valdo Vieira foi aquele que trabalhou com Chico Xavier lá atrás, que escreveu alguns livros com Chico Xavier. Então, a gente vê aqui uma suposta imagem, que parece ser uma fotografia, de um espírito aqui completamente de uma forma animalesca mesmo, né? Então, nós vemos que isso pode acontecer, tá? Pronto, bom, daqui é só isso então, ok? Claro que esses espíritos não vão permanecer nessa forma para sempre. Na hora que esse espírito acordar, na hora que ele for resgatado, na hora que ele tiver a sua consciência mais aclarada, ele vai ser resgatado e ele vai voltar com a sua forma original do perispírito, mesmo que ele tenha, por um acaso, que voltar, por exemplo, dessa forma animalesca, para ele voltar para um ovoide
e aí ele vai vai tentando reencarnar, e aí são reencarnações frustradas, como nós já conversamos também a respeito, até que então ele volte a plasticidade do seu perispírito normal, né, de acordo com aonde ele estiver reencarnando, tá? Então, é isso. Então, vamos lá. Recursos ideoplásticos nas reuniões mediúnicas. Aqui é outro assunto, tá? Então, a gente vai ver, isso é muito comum, quem trabalha em desobsessão vai reconhecer isso que nós estamos falando. Nas reuniões mediúnicas, orientadas com segurança, existem espíritos prestativos e operantes, eficientes e unidos, que manipulam a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. São recursos imprescindíveis à criação de formas-pensamento, com vistas à transformação dos companheiros em sofrimento e desequilíbrio que se manifestam. Para se recuperarem, é indispensável que recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recorre. Esses operadores agem com precedência, consultando-lhes as reminiscências, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que, nos santuários mediúnicos, sejam conduzidos a metamorfoses mentais imprescindíveis à vitória do bem. Vamos destrinchar esse slide aqui, porque isso teria muita coisa para ser falado. Então, vamos lá. Quem passou, ou quem trabalha em desobsessão, já deve ter presenciado, ou mesmo quem leu livros já do André Luiz, presenciado situações, por exemplo, onde um espírito sofredor se manifesta, e aí existe um doutrinador, e aí ele vai conduzindo aquela conversa para que esse espírito se esclareça, para que ele retorne no bem, para que ele deixe de acompanhar aquela outro encarnado que estava ali justamente no tratamento, enfim. E às vezes esse doutrinador ele usa de recursos porque eles são inspirados, os doutrinadores, para isso. E aí, olha aqui, começando aqui. Eficientes e manipulam a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Então, assim, eles plasmam no ambiente, e aí no ambiente não é no ambiente físico, isso é plasmado no ambiente espiritual, e aí com o recurso do doutrinador, que recebe essas inspirações para isso. E aí esses espíritos que estão naquela reunião, eles, como eu estou falando aqui, ó, eles já agiram com precedência, já consultaram, já viram o caso daquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo básico. Aquele espírito, por exemplo, fala assim, eu estou obsediando fulana porque no passado ela fez isso ou aquilo, ela matou fulano ciclano, sei lá, alguma coisa nesse gênero. Então, esse doutrinador, ele vai sendo inspirado e para o espírito ali obsessor, ou aquele espírito sofredor, vamos melhor colocar assim, ele vai visualizando lá na espiritualidade esses recursos ideoplásticos que já foram preparados para que ele veja o quadro na frente dele. E aí o doutrinador pode falar assim, você está vendo aí? Claro que o doutrinador precisa ser preparado para isso e deve ter condições para isso, né? Não é qualquer... Eu, por exemplo, particularmente não tenho essa capacidade. Então, por exemplo, de chegar e falar, você não está vendo aí no seu ambiente uma pessoa assim assado, uma situação assim assada. Então, isso são os recursos ideoplásticos que são manipulados, que são formados para que esse espírito sofredor possa ter essa visão e aí cair a ficha dele eventualmente, tá? Assim, para ser mais rápida, tá? Então, por isso que nós estamos falando que esses recursos, eles são muito utilizados nas reuniões mediúnicas.
Nós temos casos, olha, se tiver chance, eu vou dar uma aula para vocês sobre animismo, que eu já até comentei a semana passada, que tem 2 exemplos que são muito interessantes nos livros do André Luiz, e um deles fala exatamente isso que eu estou comentando. Na espiritualidade, aquele espírito sofredor, ele vê o outro espírito lá, e vê a situação, e vê não sei o que lá. Assim, aqui, ó, formam-se, dependendo da situação. Assim formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, hospitais muito, muito, muito. Oficinas, lares e quadros outros em que os espíritos comunicantes sintam-se como que tornando a realidade pregressa, através da qual põe-se mais facilmente ao encontro da realidade espiritual, sensibilizando-os nas fileiras mais íntimas. Pelo mesmo processo, são-lhes revitalizadas a visão, a audição, a memória e o tato. Olha, aqui ficou bem claro isso daqui, ó, numa reunião mediúnica, veja que tem um doutrinador aqui, e ele está sendo inspirado ali pelos espíritos que estão plasmando toda essa situação. Hospitais é muito comum a gente ver, porque normalmente esses espíritos sofredores, eles precisam ser levados a hospitais, justamente para poder se recuperarem desse estado enfermiço que eles estão, né? Justamente essa obsessão, esse pensamento compulsivo de vingança, ou enfim, de qualquer coisa que pode atrasar a evolução dele e comprometer, por exemplo, o encarnado no qual ele está também prejudicando, ok? Então, isso é um assunto. Vamos conversar aqui. Importante. Pelos mesmos recursos ideoplásticos, são criados quadros para ajudar a mente dos encarnados que operam na obra assistencial dentro do Evangelho de Jesus. Para isso, é necessário oferecer o melhor material de nossos pensamentos, palavras e atitudes. Toda cautela é recomendável no esforço preparatório de uma reunião espírita para socorro a desencarnados menos felizes, mesmo quando não sejamos portadores de maiores possibilidades. Através da oração, convertamo-nos em canais de auxílio, apesar da precariedade dos nossos recursos. Aqui foi o que eu comentei com vocês com relação ao doutrinador, né? Claro que, por exemplo, por menos um doutrinador, né? Por menos preparo que ele tenha, ele precisa ter ciência do trabalho que ele está fazendo em favor do próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, o doutrinador é uma pessoa, né? É um espírito, ou é um tarefeiro de grande responsabilidade, não que os outros não sejam, né? Mas de grande responsabilidade, porque justamente toda essa ideoplastia vai ser passada para ele e ele tem que ser muito fiel. Ele também não pode chegar e inventar as coisas, percebe? Porque que finalidade teria, então, a tarefa de desobsessão? Né? Então, assim, precisa ser uma pessoa com o mínimo de preparo suficiente para isso e também com o mínimo de mediunidade para isso também. Né? Por isso que eu falo, apesar da gente ter assim, uma precariedade dos nossos recursos, a gente também tem que ter ciência se eu consigo ou não trabalhar nisso. Né? Eu sou sincera, eu falo, eu não tenho esse pique, por exemplo. Eu sei que eu acredito, talvez com preparo. Aí eu vou entrar aqui na seara do Alves, né? Ele lá fazendo os exercícios com vocês, ou mesmo se eu voltasse a fazer uns exercícios práticos, quem sabe eu não teria essa habilidade. Hoje eu sei que se eu entrasse numa tarefa de desobsessão, eu ia ficar lá igual uma pedra, porque de fato eu não ia ter essa capacidade. Talvez com preparo, com desenvolvimento, todos nós poderemos ser um doutrinador eventualmente, ok? É imprescindível tranquilidade, carinho, compreensão e amor para que a programação dos companheiros espirituais encontrem em nós base segura na sua realização. O homem é a sua vida mental, olha que frase, né? Aquele que se compraz na aceitação da própria decadência
acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Quanto mais largo é o voo, mais radiosas as claridades, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, maiores possibilidades de ajuda. Aqui, veja que interessante, aqui se você pega um doutrinador, por exemplo, ou um trabalhador da desobsessão, que nem assim, por exemplo, eu agora, eu estou falando que eu não seria uma boa doutrinadora. Então, assim, se eu ficasse me achando que, de fato, eu aceitando isso daqui, a minha decadência, o que eu ia ser? Um excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, porque eu ia ficar falando, eu não posso, eu não sirvo, eu não presto, eu não vou, eu não consigo. Percebe? Então, assim, o que eu estou falando é hoje. Hoje eu tenho ciência e responsabilidade de falar que eu não poderia fazer esse tipo de trabalho. Mas amanhã, quem sabe, se eu puder realizar um trabalho sério, comprometido, com estudo, com dedicação, tudo bem. E agora, se eu fico só achando que eu não posso, que eu não posso, que eu não posso, eu vou cada vez mais para baixo. Por isso que aqui está falando, o homem é a sua vida mental. Tudo bem? Então, aqui, ó, vamos lá, resumindo tudo que a gente falou até agora nessas últimas 3 semanas. Então, aqui, a limpeza da alma é um trabalho paciente e constante. Nós temos falado isso muito, muito, muito. Qual que é a consequência desse trabalho paciente e constante? Os nossos pensamentos vão ser modificados e as nossas emoções controladas, certo? E qual que vai ser o resultado final? Eu vou ter uma palavra filtrada e uma mente elevada. Eu acho assim que esse slide aqui é o que todos nós almejamos, né? Só que para isso nós temos um longo caminho para percorrer, muito compromisso, comprometimento, livre-arbítrio, responsabilidade, que aí sim, com certeza, nós vamos chegar aqui, nós vamos ter uma palavra correta, uma palavra limpa, né? E uma mente elevada, que é o melhor de tudo, tá? Bom, essa parte toda do pensamento, que a gente está falando aí há 3 semanas, acabamos. Agora nós vamos para o roteiro 4, que é o magnetismo, conceito e aplicação. Aqui eu não vou falar muito a respeito, porque, como eu já comentei, nós demos a aula sobre o passe, onde nós falamos tudo sobre o magnetismo. Eu não lembro se nós gravamos essa aula, eu dei acho que de noite para vocês, e nós falamos sobre Mesmer, que foi um magnetizador lá atrás, 1700 e pouco, ele que começou com essa... Aliás, não foi ele que começou, aliás, ele ampliou esse estudo, porque o magnetismo sempre existiu, né? Ele que ampliou esse estudo, nós vamos falar rapidamente dele hoje. Mas, especificamente sobre o passe, nós já conversamos bastante lá atrás. Eu não sei se eu falei agora, eu não lembro se a gente gravou a aula, mas enfim, eu lembro que talvez eu tenha passado para vocês. Vamos lá. Tânia, eu acho que você gravou a aula, sim. Eu não lembro, mas enfim, se quem tiver chance, quiser procurar, tá lá então. Então vamos lá. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Aqui eu vou comentar uma coisa com vocês. Nós falamos também lá atrás sobre, quando nós demos a aula sobre o perispírito, nós falamos sobre fluido vital. Eu comentei com vocês que era como se fosse a nossa pilha Duracell, que a gente vem ali com ela para determinado período de tempo e nós podemos aumentar ou diminuir essa energia. Diferente da pilha lá que tem um tempo X, a gente pode ter um acréscimo de energia ou um decréscimo, dependendo das nossas atitudes, pensamentos e por aí vai, né? Então, por exemplo, o meu magnetismo humano, ele pode ser aplicado, esse magnetismo está implícito no meu fluido vital. Então, por exemplo, quando eu dou um abraço numa pessoa,
agora está difícil, né? Mas quando a gente abraça uma pessoa com aquela vontade, com aquele amor, com aquele carinho, o que eu estou passando para essa pessoa? O meu fluido vital. Então eu estou passando o quê? O meu magnetismo. O que é meu? Meu, Tânia, encarnada. Ok? Então isso, por isso que a gente fala que a ação magnética, nós vamos ver aqui que ela pode ter ela pode ser produzida de 3 formas. Então, a primeira pelo próprio fluido do magnetizador, que é isso que eu acabei de falar. A segunda, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É um magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, aqui não tem o concurso do encarnado. Então, aqui é só espiritual. Foi uma pena que eu não pus aqui, mas lá no slide, no curso de passes, eu tenho um slide que eu tenho essas 3 situações, que é justamente o magnetismo humano, o espiritual e o misto, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, esse daqui, por exemplo, é quando você recebe, eu estou aqui, por exemplo, e recebo um magnetismo espiritual específico ali para mim, e que pode funcionar de todas essas formas aqui, para curar, acalmar, provocar um sono, por exemplo, e esse sono sonambúlico, aqui vocês não vão pensar que necessariamente é que eu durmo e vou sair andando. Nós vamos estudar isso também. Não é exatamente isso. Pode até ser, mas não é exatamente isso. Pode ser aqui que esteja falando um desdobramento. Então, assim, eu entro em sono, né, eu durmo, e aí eu desdobro o meu espírito. E aí eu posso receber, então, esse magnetismo espiritual diretamente ali enquanto eu estiver dormindo, ok? E a terceira maneira é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. Então, assim, o espírito derrama sobre nós e nós passamos para o outro. Então, esse é o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual que lhe imprime qualidades de que ele precisa. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos normalmente é espontâneo, podendo ser provocado por um apelo do magnetizador. Isso tudo está lá na Gênese. Então, aqui, justamente, é o que nós estamos falando, aqui, ó, sobre o passe, sobre o magnetismo. Então, nós, enquanto espíritas, acreditamos que o magnetismo, que o passe, ele é um magnetismo misto, porque nós estamos ali nos doando, e quando nós demos o curso, nós falamos da importância e da necessidade do nosso preparo enquanto passistas. Não é chegar lá no centro, pôr o jaleco, entrar na cabine de passe e falar, legal, cheguei, beleza, vou começar a dar passe. Entra o primeiro. Não é bem assim, tá? Nós temos que ter um preparo para isso tudo. Aliás, o preparo já devia ser a vida toda, né? Mas como a gente não consegue, a gente tem que ter, no mínimo, o preparo ali no dia da nossa tarefa e tentar ficar o mais harmônico possível, chegar na tarefa e se preparar para a tarefa, né? Como eu costumo brincar, a gente chega sempre correndo, com a língua parecendo uma gravata, né? De cansado, e chega lá, pode entrar, vamos lá, vamos dar passe. Gente, é muito sério isso, não é chegar lá e ficar falando ou impondo as mãos, dando passe cruzado, não é nada disso, tá? A gente tem que ter essa responsabilidade, porque nós estaremos invocando, aqui ó, tá falando, pode ser provocado por um apelo do magnetizador, ou seja, a gente vai estar invocando os espíritos, a equipe espiritual responsável pelos passes no centro, no caso ali que nós
vamos no grupo socorrista, e aí sim nós vamos ter o concurso desses amigos. Por que que a gente às vezes ergue a mão para o céu, né, e com as mãos assim para cima? Justamente para pegar esses fluidos e, junto com o nosso, passar ali para o encarnado, tá? Então, nós espíritas acreditamos no passe semi-espiritual, ok? Aí vamos embora. Bom, agora aqui nós vamos para o roteiro 5, que são as aplicações do magnetismo humano. E aí nós temos aqui algumas coisas. Então vamos lá. As principais formas de utilização do magnetismo humano na casa espírita são o passe, que, né, nós acabamos de falar, a prece e a água fluidificada. E aqui nós vamos falar do magnetismo um pouquinho da Bíblia, porque do passe aqui a gente já conversou, né? Aí eu vou falar algumas coisas, depois eu vou falar aqui da prece e da água. Então, nós temos, como eu falei, né, que o Mesmer começou o magnetismo. Não, tá errado isso. Na realidade, ele ampliou o estudo do magnetismo, porque o magnetismo sempre existiu. E aí eu pus uma coisa muito clássica aqui, que é da mulher hemorroísa, né? E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. O que que aconteceu? Ela tocou nas vestes de Jesus e o que que Jesus falou? Saiu de mim uma virtude, né? Quando os apóstolos falaram, como assim? Tem 1 milhão de pessoas do seu lado e você está falando que alguém te tocou e saiu uma virtude? Porque Jesus sentiu que saiu dele uma virtude. E por que que ele percebeu isso? Porque essa mulher tinha fé, porque ela era, nesse caso, merecedora desse magnetismo de Jesus para curar a sua hemorragia, ok? Então, assim, Jesus era um magnetizador por excelência, né? A gente nem precisa entrar aqui no mérito da questão disso, né? E aqui tem outra situação também, olha, quando ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Aqui vamos combinar o seguinte, né? Se a gente pegar ali a terra, o lodo e colocar no olho de alguém, eu particularmente acredito que pouca coisa vai acontecer. De um cego, por exemplo, né? Eu acredito que pouca coisa vai acontecer. Então, assim, Jesus usou desse artifício para que, com o magnetismo dele, curasse aquele cego que era merecedor desta cura, certo? Então, a gente tem que ver que as pessoas, quando eram curadas por Jesus, e aqui a gente falou, inclusive, nisso, para quem teve chance de escutar, quando eu dei uma aula dos milagres de Jesus, o que a gente falou ali? Que essas pessoas elas foram curadas das suas enfermidades físicas, porém, se elas não fossem curadas das suas enfermidades morais, de nada adiantaria, certo? Por que Jesus falou para a mulher pecadora, vai e não peques mais? Percebe? Assim, estava na responsabilidade dela. Então, essas pessoas que foram curadas do físico, elas também precisavam fazer a sua parte. Então, Jesus aqui, na realidade, o que eu estou pondo nesse exemplo é em relação ao magnetismo de Jesus, né? Mas claro que as pessoas, assim como quem recebe o passe, por exemplo, não pode estar refratário. Ele não pode criar uma cúpula de vidro ali em volta dele e achar que tudo vai acontecer e eu vou continuar a mesma coisa. Nós já falamos várias vezes aqui, sabemos disso. Eu preciso estar aberto. Então, esse cego estava aberto a essa cura. A mulher estava aberta a essa cura. Então, por isso que eles foram curados. Porque poderia também acontecer o seguinte, como, por exemplo, aqui lembrei de outra coisa aqui, do magnetismo de Jesus. Quando ele curou, por exemplo, uma pessoa que estava paralítica, né? Ele sempre, olha só, Jesus era terrível, né? Ele falava assim, eu achei o máximo isso, ele falava assim para a pessoa que estava ali na cadeira de rodas, que queres que eu faça? Aí a gente fica pensando assim, como assim, Jesus? Você quer saber o que quer que você me faça? Eu quero sair dessa cadeira e andar, né? Então veja bem a pergunta de Jesus, que queres que eu faça?
né? Porque assim, Jesus poderia curar ele fisicamente, mas a pessoa tem que fazer a sua parte. Então, o que, que Jesus fazia? Levanta-te e anda. Não era só levantar e jogar fora a cadeira de rodas. Ele tinha que levantar e andar. Ou seja, o fato dele andar significa o quê? Fazer a sua parte, certo? Então, o magnetismo existe, só que nós também temos que fazer a nossa parte, ok? Bom, aqui é a mesma coisa. Jesus foi batizado ali nas águas do Rio Jordão por João Batista. A água, com certeza, um elemento simbólico, né, também, e isso tudo aqui também tem que ver com o magnetismo mesmo de João Batista, que tinha também, e que nessa hora aqui batizou Jesus, né? Então, tudo isso, na realidade, a gente sabe que isso tudo é uma forma simbólica, só para mostrar a força de Jesus, ok? E aqui tem alguns magnetizadores clássicos da história, né, que justamente aqui tem esses três senhores aqui que escreveram esses livros, e esses livros eles foram ou traduzidos, acredito, pelo Jacó Mello, que é um espírita muito famoso, dá vários cursos. Ele tem um livro que chama O Passe, que é quase que uma bíblia. É excelente esse livro, é um livro grosso para burro e é muito bom. E aí ele aqui traduziu essas obras desse aqui, ó, Memórias para servir à história e ao estabelecimento do magnetismo animal. Aqui instruções práticas sobre o magnetismo animal e tratado completo do magnetismo animal. Então a gente vai falar rapidamente desses senhores aqui, né? Então esse senhor aqui, que era o Marquês de qualquer coisa aqui, ele era um aluno direto do Mesmer, que eu comentei com vocês que lá atrás desenvolveu mais o magnetismo, porque Mesmer sempre falava que o ser humano cura o ser humano, então, por conta do seu magnetismo. Ele abandonou a carreira militar para se dedicar ao tratamento com magnetismo, interpretou o magnetismo animal sob um novo aspecto. Ele observou que alguns magnetizados pareciam despertos enquanto dormiam, o que foi chamado do sonambulismo magnético ou artificial. E aqui entra, de fato, o sonambulismo, porque aqui ele especificamente está falando que as pessoas pareciam acordadas, e nós vamos falar sobre isso, vamos explicar o sonambulismo numa próxima aula, tá? Não sei se é exatamente a próxima, mas a gente vai falar sobre isso. E aqui o que ele fala? Que o princípio vital de um homem em perfeita saúde possui nele a energia benfazeja que pode agir vigorosamente na doença do seu semelhante e a essa ciência de pôr em ação essa energia que chamamos de magnetismo animal. Por que é animal? Porque vem de anima, porque vem do ser humano, é nosso. Tá? Então, por isso que nós estamos falando daquela primeira forma de doação de fluidos, que é o fluido animal, é o nosso, ok? Aqui esse outro cidadão foi discípulo também de Mesmer, e juntamente com Laocoon anterior e seus sucessores, deu grande contribuição a que fosse o magnetismo reputado como ciência e visto com o respeito que se deve às grandes coisas. Estudou também a hipnose. E aí uma frase dele aqui: não vejo razão para negar a possibilidade da aparição de pessoas que, tendo deixado esta vida, ocupam-se daqueles que aqui amaram e aconselham. Acabo de ter visto um exemplo. Então, com certeza, ele tinha acabado de ver uma materialização, eventualmente, de algum espírito, né? Aqui, esse outro cidadão também era estudante de medicina, e ele era mais prudente e dizia que antes de negar é preciso ver. Ele era mais tipo Santo Tomé. O jovem estudante de medicina se apresentava na qualidade de magnetizador. Uma frase dele diz o seguinte: você que tem um desejo ardente de fazer o bem, magnetize. Eu lhe prometo que um mortal pode provar. Sua alma se unirá a outra alma e um véu misterioso ocultará aos profanos esta santa união.
Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós temos condição de magnetizar com a nossa própria energia, com o nosso próprio desejo ardente, ou seja, pensamento e vontade. Aqui nós temos outro, aqui a origem do hipnotismo, também traduzido ali pelo Giacomello, a arte de magnetizar ou o magnetismo animal. Então vocês vejam que isso é muito estudado, eu estou pondo isso só para levantar para vocês que isso não é uma coisa da doutrina espírita, por exemplo. Tá? Então esse La Fontaine, por exemplo, que é o autor desse livro, né? Aqui, ó, após ter estudado as obras daqueles outros dois anteriores, ele se fez magnetizar para conhecer a ação do mesmerismo no organismo, o mesmerismo que vem de Mesmer. Após perceber a alteração em seu estado normal, resolveu dedicar-se seriamente à sua prática. Foi um grande divulgador magnetizador através de suas demonstrações itinerantes. Aí vem um outro aqui também que foi denominado como pai da hipnose, ele era médico, então vocês vejam que eram pessoas bastante estudadas, que se envolviam ou que se dedicaram a esse estudo tão importante. O próprio Kardec foi praticante do magnetismo durante muitos anos, como ele mesmo afirmou na Revista Espírita, falando o seguinte: a ciência magnética, a ciência que nós mesmos professamos há 35 anos, tendo também sido curado de uma quase cegueira com a ajuda de uma sonâmbula, depois de ter sido prognosticado pelo médico de que não havia cura e que ficaria cego. Olha, essa é uma informação que acho que pouco de nós sabíamos, né? Dessa qualidade do magnetismo e do qual Kardec se beneficiou. Agora vamos falar do magnetismo e o espiritismo, né? Porque a gente tem visto que isso tudo, olha, eu vou só voltar aqui para vocês, as épocas, ó, o 1796, aqui ó, 1753, 1700 e pouco. Então, nós vimos o quê? Que o espiritismo, ele veio muito depois disso, né? Ele veio aí, ó, 1853 veio o espiritismo, então veio depois, né? Então vamos lá, na Revista Espírita deste ano aqui, o que ele falou? Se completam e se explicam mutuamente, ou seja, o magnetismo e o espiritismo. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Por que ele falou isso? Porque ele era um professor, né? Ele era pedagogo, então ele dava aulas de física e várias outras, né? De outras matérias. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o magnetismo e o espiritismo estão estreitamente relacionados, tá? Aí, um pouquinho mais para frente, ele fala o seguinte, que o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se, não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua similar. Isoladas uma da outra, detém-se num impasse. Ou seja, não dá para dissociar magnetismo de espiritismo. Continuando. O fluido humano é sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. Óbvio isso, né? Por isso que eu pus esse sempre aqui, porque nós, na nossa qualidade de encarnados, ainda um pouco distantes de sermos espíritos puros, né? Ou ainda no degrau para espíritos bons, ainda temos as nossas impurezas e não há demérito nenhum nisso. É a nossa escala evolutiva, tá? Aqui, ó, o dos bons espíritos é necessariamente mais puro e por isto mesmo tem propriedades mais ativas, que levam a uma cura mais rápida. Portanto, para todo verdadeiro médium curador, é necessidade absoluta de trabalhar em sua depuração, quer dizer, em sua melhoria moral. Isso daqui não quer dizer que nós não tenhamos aptidões, que nós não tenhamos condições de fluidificar ou de emanar fluidos
enquanto nós podemos e do nosso teor, né, da qualidade que eu tenho, né? Então, assim, se eu estou trabalhando a minha reforma íntima, se eu estou trabalhando na minha melhoria evolutiva, com certeza os meus fluidos vão ficar um pouco mais sutis, né? A gente já, como nós já conversamos várias vezes, assim, mesmo que pouco, mas nós nos consideramos pessoas do bem, né? Eu acho que vocês lembram quando eu peguei lá o Evangelho e falei todas as características do homem de bem, que a gente está um pouquinho longe de ser, porém, ali, né, como pede o Evangelho. Porém, nós já estamos fazendo a nossa parte, pelo menos é o que nós pretendemos. E nem por isso deixamos de passar esses fluidos para as pessoas, né? Então, veja bem, quando você tem situações tão interessantes que eu lembrei agora, por exemplo, uma coisa que, inclusive, no livro do Jacó Melo do Passe, ele fala sobre o sopro. O sopro é um tipo de passe também. Então, assim, quem tem criança pequena, ou quem já teve, sabe. A criança veio, machucou, veio lá chorando, o que, que a mãe faz, né? Dá uma sopradinha naquele joelho, na testa, enfim, aonde for, né? O que, que significa isso? É a gente dando o melhor de nós para os nossos filhos. Esse sopro, que é chamado de sopro curador, é um passe, né? E aí o que, que é o meu fluido ali? É eu que estou passando ali para o meu filho o melhor que eu tenho para ele se curar. Então, nós, ainda que portadores de impurezas físicas e morais, já temos alguma coisinha de bom que a gente pode passar. Então, também a gente não pode se desmerecer totalmente, ok? Agora eu vou falar de novo do passe, porque isso daqui, na realidade, estava na aula, então vamos dar uma lidinha para ver o que, que fala aqui. As qualidades do fluido humano apresentam, aqui está faltando um M, nuances infinitas, segundo as qualidades físicas e morais do indivíduo. Já falamos isso. É evidente que o fluido saindo de um corpo mal são pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. Olha, por isso que eu falei da nossa responsabilidade quando a gente dá o passe. Porque se eu estou lá cheia de larvas mentais, o que, que eu vou passar para essa pessoa que está na minha frente sentada ali? Né? Em vez da pessoa sair melhor, ela pode sair de lá muito mais debilitada do que ela entrou. Olha a nossa responsabilidade. As qualidades morais do magnetizador, quer dizer, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar seu semelhante, unido à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, se aproximar das qualidades do fluido espiritual. Por que, que eu estou falando aqui que você pode se aproximar? Porque a gente acabou de falar aqui, ó, um fluido, o bom espírito tem o seu fluido mais puro. Só que se a gente fizer a nossa parte, a gente vai se aproximar muito. E aí, olha aqui, ó, o nosso passe espiritual. O assistido está aqui, nós estamos aqui, há o espírito aqui nos auxiliando. Então, fazendo essa conexão aqui, se a pessoa estiver aberta, ela vai receber tudo que nós estamos passando. Eu e o meu espírito que está ali, o espírito que está ali me ajudando, tá? Assim, o fluido humano, sendo menos ativo, exige uma magnetização prolongada e um verdadeiro tratamento, às vezes muito longo. O magnetizador, dispensando seu próprio fluido, se esgota e se fatiga, porque é de seu próprio elemento vital que ele dá. É porque deve, de tempos em tempos, recuperar suas forças. O fluido espiritual, mais poderoso em razão de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e, frequentemente, quase instantâneos. Esse fluido, não sendo o do magnetizador, disto resulta que a fadiga é quase nulo. Aqui é fadiga, não é fatiga, não. Quase nulo. Então, o que acontece? Nós, enquanto passistas, enquanto trabalhadores da casa, que nós, quando nos doamos, pode ser que nós, ao final do trabalho, possamos ficar esgotados.
Isso acontece muito também quem trabalha em desobsessão. Às vezes fica esgotado fisicamente, porque esse espírito ele acaba sugando um pouco as nossas energias. Então, daí o nosso preparo anterior e o nosso preparo posterior também. Então, assim, é muito. E, aliás, isso deve acontecer quando, por exemplo, eu estou aplicando o passe, já que nós estamos falando aqui de passe. Então, eu estou aplicando o passe, fiz minha tarefa, apliquei lá 2, 3 horas de passe e tal. Quando acaba a tarefa, o que normalmente nós fazemos? Nós nos recolhemos, fazemos uma oração para que a gente possa sair dali tão bem ou melhor do que quanto ali a gente entrou, né? Porque na realidade eu dei do meu magnetismo animal também para esses assistidos que por ali passaram. Então, agora, antes de eu sair do centro, eu tenho que repor essas minhas energias, para que eu não saia com fadiga, para que eu não saia cansado, para que eu não saia esgotado, porque obviamente que eu não vou sair bem do centro. Eu fui lá para trabalhar, para me doar, eu tenho que sair de lá no mínimo igual como eu entrei, né? Por isso que eu falo no mínimo, porque normalmente quem é trabalhador da casa, eu digo por mim, a gente sai melhor do que quando entrou, né? Porque aí eu tenho certeza que a gente fez a nossa parte e eu estou saindo de lá fortalecida e com o meu fluido vital, aqui ó, o próprio fluido recuperado, ok? Que o livro dos médiuns nos fala? Porque Dani, os espíritos. Oi. posso falar uma coisinha? Pode, Anne. Eu acho importante isso que você está trazendo, porque a gente escuta muitas vezes assim: ah, é só ter boa vontade, eu vou lá dar o passe e o plano espiritual faz o resto. Ai, meu Deus, não aguento isso. Então, isso tira toda essa responsabilidade que o médium tem que ter para executar bem a sua parte e permitir que o plano espiritual possa fazer a parte dele. Porque Sim. senão o plano espiritual fica só aparando as rebarbas daquilo que é negativo em você para que não chegue ou chegue o mínimo no outro, e aquilo que deveria ser feito, na maioria das vezes, não se consegue fazer, né? Exatamente. Olha, e aqui a gente está escutando um testemunho de alguém que trabalha com isso, né, Anne? É. Você trabalha principalmente ali na psicografia também, então assim, a gente sabe que, por isso que eu estou enfatizando muito isso, porque de fato, é o que eu falo, às vezes o trabalhador chega na casa, coloca o jaleco e parece que virou anjo. Gente, menos, não é nada disso, se a gente não fizer a nossa parte, não é o jaleco e nem os espíritos, porque o que a Anne falou agora, quando a gente vai mal preparado para a tarefa, qualquer que seja, é que aqui a gente está falando do passe, mas qualquer que seja, os espíritos coitados, eles têm que fazer o dobro, né? Porque eles têm que fazer, ajudar a gente e ajudar o encarnado. E aí é o que ela falou, tem que minimizar o que de ruim sai de nós, né? Então, assim, nós temos muita responsabilidade, parece que é uma coisa. Ah, eu sou trabalhador da casa espírita, beleza, você faz sua parte, né? Então, assim, cada um tem que ter dentro de si essa resposta, né? De saber que está indo lá dando o melhor de si. Ou quando fala assim, ah, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou com um problema muito sério. Aí o que acontece? Cabe à própria pessoa saber se naquele dia ela consegue dar de si. Então, às vezes, ela chega um pouco mais cedo e passa ela por um tratamento espiritual, ela vai lá e se recolhe, porque os espíritos. Gente, eles nos conhecem melhor do que nós. Então, eles sabem que, por exemplo, mesmo que eu esteja com um super problema, mas eu quero me dar, eu estou indo no centro e eu quero trabalhar, só que hoje eu estou, sei lá, não estou muito. Vou brincar com vocês, não estou muito católica, né? Como a gente às vezes brinca. Então, o que acontece? Você se recolhe, de repente você recebe uma energia que você não sabe nem de onde vem, e aí você se reergue e faz o seu trabalho, e faz muito bem, e até os seus problemas consegue, parece que, ampliar o seu horizonte aí em relação aos seus problemas.
Claro que existem casos e casos. Eu também não vou lá dar passe, eu tô ruim, tô super gripada, tô tossindo, ai, tô sem forças. Óbvio que eu não vou lá dar passe, né? Não vou, aliás, dar, eu sempre falo, né? A gente fala dar passe e é errado, né? Eu vou aplicar o passe e a pessoa vai receber o passe. Ela não vai tomar, porque ela não toma com um copo, né? O passe também. É que a gente acaba, no final das contas, a gente acaba falando errado. Mas o certo é aplicar e receber. Então, assim, ó, claro que se eu estou super mal, eu não vou lá fazer minha tarefa, porque eu não estou bem, naquele dia eu estou precisando receber. Então, a gente precisa ter o bom senso e o discernimento para saber separar o que dá, o que não dá para fazer. Tudo bem? Então, vamos lá, Livro dos Médiuns. Por que os espíritos necessitam dos magnetizadores encarnados? Olha o que os espíritos responderam. O magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha? A resposta é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Então, isso daqui vem fechar tudo que nós falamos até agora, né? Então, por isso que é um passe misto. Sou eu dando de mim e aumentando esse meu magnetismo, está o magnetismo dos espíritos, ok? Aqui, ó, para os médiuns curadores. No Livro dos Médiuns, aqui, ó. Os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição de mãos ou pela prece. Isso daqui é a definição do médium curador. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. E aqui eu vou voltar exatamente no que eu acabei de falar sobre o sopro, né? Naquela situação da mãe com a criança, por exemplo, porque existe o sopro curador como forma de passe também. Não é muito utilizado por várias razões que não cabe aqui agora a gente explanar. Mas voltando na mãe com a criança, por exemplo, a mãe ali não está dando uma de médium curadora? O que ela quer fazer ali? Ela está passando o seu magnetismo ali, ó, exaltação do poder magnético para a sua criança, né? Fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos, né? Se você vai lá na cabeceira, no leito de um hospital, num ente querido assim, ali seu, que você põe a mão na cabeça da pessoa e mentaliza aquilo, você está passando o seu fluido animal para ele ali naquela hora, né? Que pode estar acrescido do concurso dos bons espíritos, ok? Então, se a gente for ver ao pé da letra, todos nós somos médiuns curadores. Basta que nós possuamos aqui, ó, os verdadeiros crentes, né? O que é o verdadeiro crente? É você acreditar naquilo que você está fazendo, né? Se vai ser possível ou não você curar, é outro departamento, mas você está dando o melhor de si naquele momento. Tudo bem? Então, vamos ver agora a diferença entre um magnetizador e um médium curador. Entre o magnetizador e o médium curador, há, pois, essa diferença muito importante. O primeiro magnetiza com seu próprio fluido, e o segundo com fluido depurado dos espíritos, donde se segue que esses últimos dão o seu concurso a quem querem e quando querem, que podem recusá-lo e, por conseguinte, tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou a desviasse do seu fim humanitário e caritativo, para dela fazer comércio. Quando Jesus disse aos apóstolos, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, acrescentou, dai de graça o que de graça recebestes. Aqui, ó, vocês podem estar pensando, nossa, a Tânia acabou de falar que nós podemos ser médiuns curadores.
Óbvio que cada caso é um caso. Se eu me disponho a ser um médium curador num centro espírita, como o nosso grupo socorrista, que trabalha ali com cirurgias espirituais, então o que acontece? Nós ali temos sim o fluido depurado dos espíritos, né? E ali, por exemplo, no centro, nada é cobrado, né? E aí o que que acontece? Aqui, ó, de onde eles dão o seu concurso a quem querem e quando querem, e que podem recusá-lo e tirar essa faculdade se existe abuso. Certo? O que que aconteceu ali, por exemplo, com o próprio João de Deus, lá fazendo rapidamente embora o dele foi outro departamento, porque eu não sei se ali ele cobrava ou não. Mas nós sabemos, e aqui eu vou lembrar uma coisa que todo mundo lembra. Aquela novela O Profeta, que até foi feita de novo, né, alguns anos atrás. O que aconteceu ali com o médium? Ele começou a cobrar, né? E aí o que aconteceu com ele? Ele simplesmente, aqui ó, e tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou desviasse do seu fim humanitário e caritativo. E aí o que acontece com o médium? Danou-se, porque ele não tem mais o concurso dos espíritos. E aí ele vai por conta e risco própria. E aí o estrago está feito, né? Então, assim, olha a responsabilidade do médium curador propriamente dito, enquanto trabalhador de uma casa espírita, ok? Então, vamos lá. No Evangelho, o que a gente vê aqui? A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, veja bem, o médico... Então, existe muita diferença do médico médium e do médium médico. Tá? Então, por exemplo, o médico, ele tem todo o direito de cobrar pela sua prática curativa, porque ele estudou para isso, ele gastou um monte de dinheiro, pagou um monte de coisa, teve um sacrifício enorme para se formar médico, então é justo que ele cobre pelo seu trabalho, e ele pode ser médium. Então, assim, ele, quando for um médico médium, ele não pode confundir as coisas. Ele pode cobrar pelo seu trabalho e pode usar a sua mediunidade não usando essa mediunidade ostensivamente ali na hora que ele estiver dando uma consulta. Ele pode ser um médium intuitivo, inclusive, e pode usar aquilo para si, em favor do próximo. Mas não sei se eu estou conseguindo separar isso para vocês. Diferente do médium que é médico, por exemplo, eu não sei lá no grupo socorrista, eu acredito que devam ter médicos que trabalham. A própria... Tem uma médica lá, eu não lembro o nome dela. Ô, Tânia. Oi. Dai de graça o que de graça recebeis. Sim, eu sei, foi o que eu acabei de falar, seu Antônio, mas assim... Por isso que tem a diferença do médico que é médium e do médium que é médico. Isso entendeu? Por exemplo, lá no centro, o médico que é médium, ele não cobra nada. Ele está lá usando a sua mediunidade curadora e está usando os seus conhecimentos e ele ali não está fazendo cobrança nenhuma, não é? E diferente do médico que está numa consulta ali com o paciente na frente dele, que tem a possibilidade, ou que tem
a finalidade de sustento da sua vida. Então, ele, tudo bem, ele vai lá cobrar pela consulta médica que ele fez. Ele não vai cobrar ali pela mediunidade que, eventualmente, ele possa ter. Entendeu? É essa a diferença que a gente tem que ter. Então, nada impede um médico cobrar. Claro. Oi. E também tem muitos médicos também que cobram, e tem muitos médicos que se doam, né? Muitas vezes, então, assim, não cobram consulta por isso. E aí, por exemplo, esses médicos que se doam, você está falando, eles pode ser até que eles nem saibam e sejam médiums curadores, né? Porque nem todo médico que se doa também é espírita, né? Nem todo médico acredita na reencarnação, mas ele, se fizer uma caridade, ele está fazendo a parte dele. Beleza, tudo bem? Ô, Tânia, Oi. o João de Deus, ele tinha muita propriedade e muitos negócios. Sim. Às custas da contribuição, vamos chamar assim. Então, aí assim, por isso que eu falei, não vou entrar no mérito da questão, claro, porque nós já até conversamos várias vezes. Vamos entrar nessa vibração, né? Mas assim, ele com certeza vai ter que responder por tudo aquilo que ele fez. Com certeza. A gente sabe disso. Se ele eventualmente pegou, eu não sei, eu vou falar aqui ou ele ou qualquer outra pessoa, que, por exemplo, todo o fruto que ele conseguiu pela caridade que ele prestou, um médium qualquer, não exatamente ele, que, por exemplo, ele não tinha cobrança nenhuma, mas as pessoas faziam doação, ou enfim, a pessoa conseguiu arrematar ou ajuntar, enfim, uma fortuna ou um dinheiro X por conta disso. Se ele investiu esse dinheiro em prol do semelhante, beleza, né? Agora, se ele investiu esse dinheiro em prol de si próprio, aí é outro departamento, né? Ele vai ser cobrado disso. Então, nada impede dele ter juntado dinheiro. Precisa ver que uso que ele vai dar desse dinheiro. É em função própria ou em função do próximo? Né? Eu não sei. Vamos falar ali, por exemplo, do Divaldo, que tem uma estrutura montada ali na Casa do Caminho, que é um complexo aquilo que aquele homem tem. Né? Então, assim, e ele precisa de dinheiro daquilo, e aí esse dinheiro é em uso próprio ou em dinheiro para o próximo? Então, a gente vê a diferença de um e outro, né? Tânia, um exemplo de verdadeira caridade, eu não sei se você se lembra do Arigó, Sim. que sofreu pela classe médica, Sim. pela igreja, tá? Sim. E ele fazia aquilo por amor. Ele era um médium. Você se lembra dele? Sim, era o médium da faca enferrujada. Exatamente. Foi um alarde pela imprensa na época. Você sabe que eu tenho uma aula que eu falo de vários médiums. É bem interessante, eu podia até dar um dia de noite aí para vocês, é bem legal. Eu falo de vários médiums e de médiums médicos, é muito legal. E falo dele, conto a história dele, inclusive. Quem sabe aí um dia de noite eu dou essa aula para vocês aí à parte. Vamos seguir. Inclusive, rapidinho, antes desse estado pandêmico, estava sendo programado nos cinemas a história de Arigó. Exatamente. Bom, vamos continuar aqui. Agora nós temos a água e a prece para falar. Então vamos lá. A água é, de todos os corpos inertes, o que mais facilmente se magnetiza e que também comunica melhor a energia de que é portadora. Por si mesma, já é, como o ar, a luz, o calor, um dos elementos primordiais da nossa vida planetária. Magnetizando-a, aumenta-se consideravelmente a energia de suas propriedades vitais. Na opinião de todos aqueles que se ocupam de magnetismo sob o ponto de vista curador, a água magnetizada representa um papel muito importante na medicina magnética. De todas as magnetizações intermediárias, é a que produz efeitos mais surpreendentes e mais úteis à saúde. Isso daqui todos nós já sabemos e já vivenciamos isso quando fizemos, por exemplo, alguma cirurgia espiritual, que a gente coloca as garrafas de água para magnetizar. E aqui eu vou passar aquele vídeo que eu tinha comentado com vocês, tá bom? Vou passar agora.
A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, informa o espírito André Luiz, citando o benfeitor espiritual Lísias. Aquilo foi lá no nosso lar. Ali, ó. A água é empregada, sobretudo, como alimento e remédio, e que ali existem serviços consagrados exclusivamente à manipulação da água pura, pela captação de elementos oriundos do Sol e do magnetismo espiritual. Então, isso daqui todos nós sabemos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de dar a aula, depois eu volto aqui para passar e fecho com o vídeo. Então, vamos falar sobre a prece. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. É claro, eu não vou lá num show de rock e vou querer ficar lá no meio do rock pesado, querer me recolher e fazer uma oração. Vai ficar um pouco mais difícil. Não vai ser impossível, mas claro que vai ser a influência do lugar e do tempo, obviamente que vai favorecer o recolhimento da gente. Mas o que aqui, quando nós tivemos a aula sobre a lei da adoração, que foi uma das primeiras leis que nós estudamos, divinas, né? Nós conversamos sobre isso, do poder da prece. Então, a gente sabe que independe de palavras, de horário, de lugar, independe. Você falando um ai meu Deus, bem sentido, você já está fazendo uma conexão, né? A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente ou por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras. Tá? Então, é o que está falando aqui. A gente pode estar 100 pessoas unidas. Se cada uma estiver pensando em si próprio, se cada uma estiver pensando no jantar, no cinema, no supermercado, na família, não adianta nada aquelas 100 pessoas estarem ali unidas. Claro que se tiver o mesmo pensamento, e aqui, ó, colimar e focar no mesmo objetivo, óbvio que tudo vai estar clamando, vai ser melhor. Por exemplo, quando a gente ora ali, quando teve o ápice aí da pandemia, que muitos grupos de oração se formaram para que todo dia, às 8 horas, 9 horas, enfim, a gente soube de vários grupos que se formaram em oração por conta dessa situação que o universo estava passando. E não só aqui no Brasil, obviamente que no planeta todo existiu um pensamento único para isso, em determinados momentos, muitas pessoas pensavam e tinham o mesmo objetivo. Tudo isso chega às equipes espirituais responsáveis pelo recolhimento dessas informações, dessas petições, digamos assim, né? A gente está pedindo para que isso se resolva, enfim. Só que nós estamos passando o que precisamos passar, né? Nada impede de continuarmos pedindo, né? Pelo planeta, enfim. E aí a tal história falando aqui, 2 ou 3 também podem estar juntas e ter a mesma função daquelas 100 outras lá. Então, o que importa é a gente ter um pensamento centrado, uma oração firme e com propósito, que com certeza nós vamos ser ouvidos. Opa, acabou. Nós vamos ser ouvidos, ok? Deixa eu passar aqui o vídeo. Esse é um pesquisador, né? Ele é japonês. O som tá ok. O som tá ok? Tá.
Essa água que ele pegava era de fontes cristalinas. Acho que vocês conseguem entender. Então, aqui é um cristal quando você fala de obrigado. Ou aqui um cristal quando você fala que você quer matar o ou aqui quando era cristal escuso. Olha a água de água, vai ser mais perto disso. Assim, nosso cuidado, com certeza, moléculas de água no organismo, elas fiquem nesses cristais. E deixa eu encerrar aqui a aula.